Dinâmica da partícula, terceiro capítulo de mecânica da partícula. No meu site farley.net você vai poder encontrar esse material em PowerPoint e na descrição desse vídeo estão os links de todas as outras aulas, de todos os outros capítulos, tá? Então vamos continuar aqui, tá? O que nós temos? O objetivo desse capítulo é estudar as causas do movimento de uma partícula sob referencial inercial. Os referenciais não inerciais ou acelerados não serão tratados aqui. Então temos o que? As leis de Newton, que é uma coisa importante, tem muito a ver com esse capítulo, tá? Primeira, inércia. Uma partícula isenta de forças ou com força resultante nula ficará parada ou se moverá em linha reta com velocidade constante. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante em uma partícula é a variação da quantidade de movimento ao longo do tempo, sendo massa constante, F igual m vezes A. Tá? Quando você tiver mecânica dos fluidos, você vai ter massa variável e às vezes a velocidade constante, né? Então você vai ter uma forma diferente de escrever isso. Mas para a massa constante é simplesmente F igual a m vezes A, que vai ser toda a situação que nós vamos trabalhar aqui nesse material. Terceira lei, ação e reação. Toda ação gera uma reação no outro corpo de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário à força que a gerou. Tá? Então nós temos isso aí também. Fórmulas de dinâmica. Tá? Lembrando que isso aqui também veio do meu formulário, formulário de física, estudo das forças, tá? Você vai estar encontrando ali no meu site em farley.net, tem um material lá em PDF, procure formulário de física. O que nós temos aqui? O S de espaço, T de tempo, V de velocidade, A de aceleração, G de gravidade, M de força, M de massa, F de força, a força peso, força normal, coeficiente de atrito, quantidade de movimento e impulso, tá? Impulso nós nem vamos trabalhar direito aqui, tá? Então é o seguinte, você tem que um corpo de massa m com uma força resultante e vai ter aceleração sempre no sentido da força resultante. Lembra bem, onde a força resultante vai, a aceleração vai atrás. Onde a vaca vai, o boi vai atrás, tá? Então isso aí tudo. O espaço, nós vamos trabalhar com a letra S. No capítulo passado, nós usamos a letra R, tá? Aqui não tem problema nenhum, vamos usar a letra S mesmo de espaço, tá? E vamos pegar um pouquinho mais leve nas derivadas integrais do que outros. Não vai usar muita coisa, tá? Então, plano inclinado, que é uma situação específica, aqui, ó. Esse ângulo θ vai ser igual a esse aqui, projeta essa força apertando a superfície, vai ser o N de θ. Por isso que P cosseno θ. E o peso, o componente X, é o componente que vai vir para cá. Então, peso seno θ. Você projeta esse ângulo θ para cá, no eixo X. Aí você vai ter esse componente aqui. Tá? Quantidade de movimento. Força é variação da quantidade de movimento. O que é essa quantidade de movimento? Derivada da massa vezes a velocidade. Aqui é um pouquinho de vetor e derivada de novo. Tá? Então, você vai o quê? Nessa regra você faz o primeiro vezes a derivada do segundo e a derivada do primeiro vezes o segundo. Você vai ter essa forma aqui, tá? dv dt, ou variação da velocidade pelo tempo, vai dar aceleração NA, que é o que sai isso aqui. A massa, nesse caso, sendo constante, vai ser zero e nós não vamos mexer com esse termo, tá? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Impulso é força vezes a variação do tempo que recebeu a força. F igual a m vezes a força peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que é uma consequência, nasce dessa aqui, ó. Então, da força, você já tem o força peso aqui. Coeficiente de atrito, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, também temos isso aqui. Onde for precisar usar essas fórmulas, você já viu aqui um pouquinho antes, tá? Fórmulas de movimento circular e força elástica. Então, temos mais algumas para olhar aqui. Quando eu tenho um corpo em rotação, eu tenho a velocidade tangencial, tá? E eu vou trabalhar com velocidade angular. Então, eu tenho o ângulo por tempo. Aqui eu vou ter o quê? ΔT por ΔT. A velocidade angular é a variação do ângulo por tempo.
Posso medir em graus por segundo, mas não é bem usado essa, né? A gente vai medir em radianos por segundo. Olha a relação de graus com radiano, tá? Então você pode transformar isso aqui. 360 graus, 2πr, 2π radianos a volta inteira. Aí nas devidas proporções você vai usando aqui, já tem os valores mais comuns. Mas dá-lhe regrinha de 3 e pronto. Lembra que 360 graus é 2π radianos, ou seja, 2πr, lembra do 2πr da volta inteira, tá? O que mais aqui? Nós temos a aceleração centrípeta, ó, sempre direcionada para o centro. Normalmente a aceleração que faz a força acontecer, tá? E a aceleração que faz a trajetória acontecer, falei besteira, tá? Velocidade ao quadrado pelo raio, tá? A frequência, o número de ciclos por segundo, então o número de voltas completas por segundo, eu também posso chamar de frequência f. E a frequência é o inverso do período, ou o período inverso da frequência. Então, quanto maior a frequência, é porque menor é o tesão. Quanto maior o tesão, menor vai ser a frequência. É porque é menor a frequência, tá? Então, você tem essas inversões aqui, tá? Não fui eu que escolhi essas letras, mas eu descobri essa relação aqui, tá? Então, o que nós temos? O ângulo θ é o valor inicial mais ômega-t. Lembra aquela fórmula para velocidade? Tá? V igual ΔS por ΔT, aqui você tem ômega, delta θ por ΔT. E da mesma forma você pode reescrever dessa maneira. Tá? S igual a S0 mais VT, como θ igual a θ0 mais ômega-t. Tá? Então tem essa semelhança aqui também. Você pode trabalhar equações semelhantes. Tá? Se eu tiver aceleração angular, que é o alfa, que aqui não está aparecendo, tá? Mas você pode escrever da forma do sorvetão aqui também, mais meio de alfa t ao quadrado, tá? Você pode escrever dessa maneira. E você pode fazer a mesma coisa, ômega igual a ômega zero mais alfa t, tá? E também pode trabalhar com o Torricelli dessa maneira, tá? Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta θ, também dá para fazer isso, tá? Mas é muito tormento aqui, não fica quieto por isso. O ômega tem uma relação com a frequência, tá? Que ele é o quê? Ó? Qual que é a circunferência inteira? 2π. Eu vou ter o quê? Se eu pegar uma circunferência completa aqui, ó, o ômega é igual a 2π radianos e o tempo é o período. Eu troco esse período, está invertendo e vira um F aqui em cima, vai ficar 2πf. Então, ômega 2πf. Então, é uma outra formulinha que você vai usar, pode usar isso aqui, né? Dependendo das proporções. Aqui. Força centrípeta e aceleração centrípeta aqui, pontada juntinho, velocidade tangencial, rotação ômega, e essa velocidade tangencial aqui, ou V simplesmente, é ômega vezes raio, tá? Então a gente tem isso aqui. A aceleração resultante vai depender o quê? Da aceleração centrípeta mais uma aceleração tangencial. Então, se meu corpo estiver acelerando na rotação aqui, e eu vou ter uma aceleração centrípeta sempre para o centro, mais aceleração tangencial, eu posso achar que é a relação com a aceleração resultante, se for necessário isso. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Se a minha aceleração for centrípeta, que ó, V ao quadrado sobre R, eu vou ter a minha força centrípeta, que é massa vezes V ao quadrado por R. Tá? Ó, lembrando a aceleração centrípeta, eu coloquei aqui e copiei ela de novo aqui também. Se eu quiser trabalhar essa fórmula, jogar aqui dentro, eu simplesmente vou ter isso aqui, que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Dá para fazer desse jeito também, se você quiser ou precisar, tá? Questão de oscilações. Um pêndulo simples, para ângulos pequenos, eu tenho o quê? Que o período dele é 2π raiz de L sobre G. Então, essa fórmula aqui ela vem na dedução mais complicada, tá? Que o resultado para ângulos pequenos eu tenho aproximação e eu posso usar isso aqui. Ângulos pequenos, os θ aqui, tá aqui, não está mostrando, que é o ângulo inicial, seria de 10 graus para menos. Então, até uns 10 graus é um θ pequeno, onde o seno de θ vai ser quase o mesmo valor da tangente de θ, e você pode usar a aproximação para dar isso aqui. Você vai ver em outras matérias com mais cuidado, tá? No caso de complementos de física, a parte teórica, você vai estar explicando um pouco mais disso e tem uma experiência também isso daí, tá? Mas aqui você também vai ver, pelo menos uma parte mais dessa experiência na parte de gráficos ali, que vai ser o último capítulo, tá? Tanto que eu explico ali, pelo menos a parte mais leve dessas oscilações e com força elástica também. Que você vai ter uma oscilação que é 2π raiz de m sobre k. A constante elástica k aqui, a massinha, e você também descobre o período de uma mola desse jeito. É bem parecido as duas fórmulas.
e dá para você descobrir em experimentos o valor da gravidade através de um experimento assim e o valor da constante elástica através de um experimento da mola oscilando também, tá? Então, lá na parte de experimentos, a gente vai pôr a mão de novo nisso aí. Ah, acabou a explicação. Agora, exemplos. Conforme você está lendo o que o professor Girafales está falando aí, a questão de fazer com letras ou com números. Esse capítulo 3 e o capítulo 4, eu não coloquei números, são letras. Generalizadamente. Acho que o outro capítulo tem um exemplo que é diferente, mas é quase tudo, se não é tudo, é quase tudo letras, tá? Tem gente que fica reclamando, né? Não, eu sabia isso com números. Lembra do Chaves? Se eu tenho 5 maçãs e como 2, com quantas maçãs eu tenho? Ah, eu sabia essa conta com laranjas, né? Então, você sabe com números, vai saber manipular a letra também, tá? Então, para de reclamar e vamos para pauleira, porque matéria de engenharia é pauleira mesmo, tá? Então, ninguém mandou você entrar em engenharia. Engenharia é pauleira, tá? É porrada do começo até o final, é para o Rambo isso aqui, tá? Então, vamos lá. Um trem a velocidade V0 em linha reta freia até parar. Opa, velocidade final zero. Tá? Percorrendo uma distância dzão. No vagão restaurante, o coeficiente de atrito entre os pratos e as mesas é μ. Sendo a aceleração gravitacional g, determine a distância d mínima para que os pratos não se movam. E dadas as formulazinhas que você já está vendo aqui, tá? Então, nós temos daí, ele vai parar depois da distância d, tem que ser uma proporção tal que os pratos não escorreguem tudo ali. Então, primeiro ponto, velocidade resultante, aí eu vou ter uma força de atrito que vai ser contra o referencial da minha aceleração, tá? Ali, tá? Peraí, aceleração, sentido, ele vai estar desacelerando, e eu vou ter uma força resultante no sentido contrário a ela, tá? Minha aceleração. A aceleração do trem vai estar diminuindo, ó, tá, por isso aqui, ó, o valor vai dar negativo da aceleração também, porque a aceleração está no sentido contrário, tá? Então só vai ter a força de atrito, vai provocar uma aceleração no sentido contrário ali, tá? Do corpo. Então eu escolhi o valor da aceleração dessa forma e aqui vai acabar mostrando que esse valor é negativo. Então, pelo menos não tem nenhum desastre aqui. A força de atrito é quem? Mi vezes a normal. Então, quem que é a normal? Olha, simplesmente força-peso, mg aqui, tá? Então, menos mi corta a massa com os dois lados e eu tenho que a aceleração, nesse caso, vai ser menos mi g aqui, tá? Mi g, tá? Ficou horrível isso aqui, tá? Mas vamos lá. Próxima termo aqui. A equação do Torricelli vai nos ajudar. Olha, ele freia até parar, então a velocidade final é zero. Beleza. Velocidade inicial é V0, foi dado ali no começo. Tudo bem. O 2 está aqui. A aceleração vai ter um valor negativo, que ela vai estar contra o meu referencial. Então, trouxe o negativo aqui, tá? Então, não delirei muito na hora de montar isso aqui. E o ΔS, eu quero descobrir, tá? Quem que vai ser esse ΔS? Esse ΔS, se eu quisesse, eu já poderia ter colocado como D aqui, tá? Acabei esquecendo, deixando ΔS aqui. Seria melhor ter trocado pela letra D, que ele vai andar essa distância até parar, tá? Mas tudo bem, não tem nenhum problema, tá? Isola, traz essa galera para esse lado aqui, ó, o menos aqui vai virar mais, o 2, tá tudo multiplicando aqui, vem tudo para cá de boa. Você tem o V0 ao quadrado aqui, tá? Ficou sozinho, somando com o zero do lado, beleza. Passa essa galera dividindo aqui, pronto, isso aqui. ΔS, que ele vai andar até parar, que isso aqui é o meu D, eu acabei esquecendo de trocar aqui pela letra D, depois eu conserto isso, acabando a gravação, tá? Tem que aprender a editar isso aqui ainda, mas eu precisava terminar isso aqui logo, né? Então, vai assim mesmo. Velocidade zero ao quadrado aqui por 2μ e vezes a gravidade aqui. Então, V0 ao quadrado dividido por 2μg aqui. Aqui ficou nojento, mas tudo bem. Vamos para o próximo.
professor Girafales continua falando ali. Exemplo 3.2. Um elevador de massa M1 e carga de massa M2, sob a ação da gravidade G, possui aceleração A para cima conforme figura. Determine a tração Tzão no cabo do elevador. Tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu vou considerar, meu referencial aqui está invisível, só os inteligentes conseguem ver. Tem um referencial aqui para cima. Estamos imaginando o referencial ali para cima. No sentido da aceleração, tá? Ó, a tração aqui no sentido referencial invisível, tá? Que só os inteligentes conseguem ver, no caso com imaginação, tá? Que não está desenhado em lugar nenhum. E as forças contrárias, o peso da massa 1, que não está marcado aqui também, né? Mas eu uso a imaginação. O peso da massa 2 está aqui também, mas não está desenhado, tá? E as massas envolvidas, o M1, que é a massa do elevador, e M2, que é a carga. Beleza, tá? Temos aqui. O que eu posso fazer aqui ainda, né? Isso aqui não mexe nada. Quem que é o peso? Massa vezes gravidade. A gravidade está igual nos dois, já passa ela em evidência aqui. E depois você vai fazer o quê? Você vai pegar esse termo inteiro e vai passar para o outro lado. Vai ficar o que? M1 mais M2 vezes A e mais M1 mais M2, tudo entre parênteses, vezes o G. Como o M1 e M2 está nos dois casos, eu coloco em evidência. E eu fico isso aqui. Essa coisinha esquisita aqui é a sua resposta. É a tração que vai estar no cabo do elevador, levantando tudo isso aqui, tá? Então, M1 mais M2, tudo isso entre parênteses, vezes A1, A mais G, tudo aqui entre parênteses também, tá? Mais um exemplo, tá? Quando você trabalha só com letras, há situações em que fica mais fácil e há situações que fica mais difícil. Esse aqui ficou mais rápido ainda, né, no caso da conta. E aqui está exigindo mais porque não tem os referenciais aqui também, né, no desenho. Exemplo 3.3. Dois blocos de massas MA e MB estão ligados por um fio inextensível de massa desprezível, senão vai ficar muito mais difícil a conta, né? Deslizando em um plano horizontal por ação de uma força horizontal F, conforme figura. Então, bloco A, bloco B, uma forcinha feliz F, puxando os dois aqui por falta de fazer. Considere gravidade G, coeficiente de atrito μ, tensão T do fio entre os blocos e determine as tensões com e sem atrito. Dados, blá, blá, blá aqui, tá? Sem atrito, o que acontece sem atrito? Força resultante, massa total vezes aceleração. Só tem a força F, beleza, MA mais MB é a massa total, aceleração aqui. Quero deixar o A sozinho, joga tudo para o outro lado, essa aqui vai ser a minha aceleração, tá? A aceleração do sistema. Qual é a força para manter o bloco A na aceleração do sistema? Essa vai ser a tração aqui entre os blocos. Estou puxando por aqui, então para manter o corpo A na aceleração do sistema, F em A, todas as forças em A, é igual massa do A vezes aceleração, tá? Então eu tenho isso aqui. Quem que é a aceleração? É o que eu calculei antes. Eu vou trocar, eu vou substituir aqui dentro. Ó. Beleza. No lugar do A, você põe essa tralha toda e você tem a tração no fio que liga os dois blocos. Tá? Então, acabou sem atrito. Tá? Agora vamos ter atrito. Tá? Vai rolar um atrito agora. O que acontece? Força resultante, massa total vezes aceleração. Mesma coisa de antes. Mas quem que é a força resultante? O F, aqui tudo igual, mas aparece o atrito do A e o atrito do B atrapalhando o movimento. Se o F está para cá e ele está entrando como positivo, esses dois estão em sentido contrário, eu tenho que jogar eles como negativo. Tá? Então você imagina um referencial para cá, tá? Da esquerda para a direita, como positivo aqui, né? Que nem o eixo cartesiano que desenharia dessa maneira. Quem que é a força de atrito? A coeficiente de atrito vezes a normal, que aqui vai ser o peso, que é a massa vezes a gravidade dele. Então já manda ver aqui de uma vez, tá? Depois você vai fazer o quê? Você vai pegar esses tiozinhos e vai jogar tudo para o outro lado da equação. E o que nós temos aqui? A força dividido daqui. Quero saber o valor. Espera um pouquinho. Eu vou passar
essa galera toda somando para o outro lado. E aqui apareceu simplesmente subtraindo aqui. E depois essa galerinha dividindo e só pegou esse cara. Então, pera lá. Ó, esses dois eu posso pôr em evidência o MG, tá? Então eu vou ter que eles se mantiveram desse lado, faz um tempinho que eu resolver isso aqui, então deixa eu me localizar direito, tá? Então eu tenho o M que vem para cá, desse lado ficou quem? Toda essa galera eu posso pôr em evidência, o menos Mi e G, e tudo está multiplicando em MA mais MB, tá? Tá aqui. Aí eu vou passar esse cara dividindo, ele vai cortar, ele vai ficar dividindo o F e dividindo esse cara aqui. Então esse cara tinha MA mais MB aqui, e eu simplesmente matei numa porrada só, tá? Para economizar um pouquinho de espaço aqui, eu fiz isso aí, tá? Pelo menos não está errado o exercício. Então, você coloca o menos MG em evidência e MA mais MB aqui, esse cara vai passar dividindo, corta, e o F continua dividindo. Então, nós estamos isso aqui, tá? Tá correto, ainda bem, né? Não vou precisar gravar tudo de novo. E aqui nós temos o quê? O valor da aceleração, eu tenho dessa maneira. Quem quer aqui a força para manter o bloco A na aceleração do sistema? Eu tenho a tração do fio menos a força de atrito do ar. E aqui eu vou trazer a aceleração que eu tinha ali antes. Então, traz essa tralha toda para cá. Você vai jogar esse cara para o outro lado, tá? Manda ele para cá. Ó, ele aqui mudou, o sinal ficou positivo. Força de atrito. Força de atrito vezes a normal, que aqui vai ser o peso, então a massa do corpo A vezes a gravidade. Então, vem para cá e você tem a tração, essa sopa de letrinha horrenda aqui indigesta, tá? Que vai ser a tração no fio. Tá? Então, talvez eu poderia ter feito, acho que uma passagem a mais aqui, mas tá bom, dá para exercitar o raciocínio e ficar esperto com isso. Tá? Tração igual Mi, MAG, mais blá, 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 blá. Tem aqui, tá? Só trouxe esse cara para cá. Próximo. Já parou de reclamar? Olha mais um pouquinho para isso aí, Não? Então, vamos. 3.4. Um bloco de massa M recebe uma força horizontal F conforme figura. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é μ e a aceleração gravitacional é g. Ele parte do repouso e depois de um tempo t adquire uma velocidade v. Determine o coeficiente de atrito μ em função das variáveis apresentadas e dado esse monte de letrinha aí. Tá? O que nós temos? O bloco aqui, ele vai ganhar uma aceleração, né? Essa velocidade que ele aumentou, onde é que fala aqui da velocidade v? Ó, depois de um tempo t, ele adquire uma velocidade v. Então, o ΔV é simplesmente v aqui, e o ΔT eu vou chamar de t, diminui um pouco a dor de cabeça. A força normal, está na plano horizontal, é simplesmente o peso que vai ser massa vezes gravidade. Pronto, já tem esse pedaço aqui pronto. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Traz aqui, pronto, μmg, tá? μmg, tá? Ficou nojento aqui também, tá? O que acontece aqui? Força resultante é igual massa vezes aceleração. Quem que é força resultante? Força menos força de atrito. A massa, tudo bem, não mudou nada, aceleração, eu tenho ela aqui. Então, vamos trazer os valores lá que preparamos antes. No valor de força de atrito vai ter o μmg, né? O μmg aqui. Depois a aceleração V por T. Tá, beleza. O que era para fazer? Era para determinar o coeficiente de atrito μ. Tá? Então você vai ter que isolar esse cara aqui. O que você faz? Você pega esses dois carinhos que está multiplicando aqui e vai jogar dividindo. Tá? Só para ficar um pouco mais claro, ó, eu trouxe esse cara para cá, mandei isso para o outro lado e depois virei todo mundo. Ou você pode trazer esse cara multiplicando para... Não, mandar esse cara subtraindo para o outro lado, multiplica todo mundo por menos 1 e chega aqui do mesmo jeito, tá? Sem problemas. Vai pegar o M e o G e vai passar dividindo cada um dos dois termos, tá? Eu posso passar dividindo tudo, mas tem o T dividindo aqui embaixo, tem um outro M aqui, tá? Então, vamos passar para cá, vai chegar dividindo todo mundo, vai isso para cada termo. Então, F dividido por MG, beleza. E menos V, menos N vezes V dividido por T, vai estar dividido por MG, tá? O M vai cortar, sumiu, e o G vai ficar ali embaixo junto com o T, tá? Então, dá para reduzir dessa maneira aqui, com o mínimo de letras necessárias. Tá feio, o que eu poderia fazer ficar menos feio? Colocar o G em evidência.
mas não ia melhorar a aparência não, deixa quieto aí, tá? Então é feio mesmo, tá? O mais bem arrumado para ficar simpático é assim que dá para fazer. Acabou esse exemplo 3.4. Tomara que fique um pouco mais rápido esses outros vídeos. Exemplo 3.5. Lá vamos aqui. Um bloco de massa M se move sob a ação de uma força horizontal F. Ficou sob um E a mais aqui de erro de digitação. Se move sob a ação de uma força F em ângulo θ com a horizontal, conforme figura. Então, nós temos a figura aqui, ó, forcinha F. Ele vai estar apertando o bloco contra o chão. Isso vai aumentar a força de atrito. Isso não é legal, tá? Não é o jeito mais inteligente. Tá lembrando de algum exercício de... algum exemplo lá, tópicos de física? Então, isso aí. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é μ. E a aceleração gravitacional é g. Determine a aceleração A em função das variáveis apresentadas e dadas essas formulinhas aqui, tá? Então, o que vamos fazer? Vamos organizar essas forças. Tem muita força já aqui envolvida, é melhor você montar uma organização. Quando tem pouquinho, é bom montar também, né? Mas se você der um pulo de vez em quando, né? Largar assim até vai, tá? Mas aqui já é melhor fazer isso. Eu prefiro fazer. Tá? Então, XY, eu tenho a força peso para baixo, como de costume. A normal aqui, pedindo a penetração do peso, eu vou ter a força F e vou ter a força de atrito. Essa força F vai gerar um componente no X e no Y aqui, tá? A gente vai ter que trabalhar com esse bichinho aqui. Primeiro, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho vetores aqui, eu vou usar IJ e tudo mais? Não, deixa quieto, tá? Somatória da força em X é igual a massa vezes aceleração, que eu vou ter aceleração no sentido X. No Y não tem aceleração, então mata tudo aqui, deixa só o zero, tá? O que é a somatória das forças no X? Eu tenho o componente da força F, então no sentido X, né? Então positivo para ele, e vai ser força vezes cosseno θ. Atrapalhando, eu tenho a força de atrito, então menos força de atrito. Tem mais outra força no X? Não, acabou. Então, igual a M vezes A. Deixa quieto aqui. Agora as outras forças. O peso está contra o meu referencial, negativo para ele. Eu vou ter um componente dessa força, ó, que eu vou projetar ele para cá, tá? Que ele vai estar aqui descendo, então negativo contra o meu referencial Y, que vai ser F seno θ, tá? Tudo bem aqui. E a normal, tá? No sentido de Y, então positivo para normal aqui. Tem mais força? Não, acabou. Então, igual aqui a zero. O que nós vamos fazer? Vamos substituir já o que dá para fazer aqui, né? Então, força de atrito, coeficiente de atrito vezes normal. Já substitui ela. Aqui, o que mais tem de interessante? Peso, massa vezes gravidade. Aqui o F, seno θ, não tem o que mexer, normal também não tem o que mexer. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Vamos isolar algumas coisas. Que nem aqui, dá para me isolar a normal. Deixa a normal isolada no cantinho aqui. Tá? Aqui queremos saber a aceleração, então começamos a isolar a aceleração também. Então deixa esse lado aqui, depois vai passar o M dividindo. Deixa por último, para não ficar gastando espaço à toa aqui. A normal está isolada aqui, e falta ela aqui, então a gente vai trazer para esse lugar. Então já pega a primeira equação, e no lugar da normal você já traz a segunda equação. Aí você já acaba com o problema. Você só quer descobrir o valor da aceleração, passa o Mzinho dividindo, pronto, acabou. Então a tijolada aqui já era. Tá? Então, não mexemos com números, apenas arrastamos todas essas letrinhas aqui, sim, organizando para separar o A que está em função de tudo isso. Tá? Você fez alguns exercícios assim lá em tópicos de física, tá? A teoria da prática. Então, não é novidade e não é para ser o fim do mundo. Exemplo 3.6. Um carro de massa m viaja a velocidade constante v quando passa por um vale em formato de circunferência com raio Rzão, sob gravidade g, conforme figura. Determine a força de interação entre os pneus do carro e o solo no ponto mais baixo do vale. Então, essa é a força de interação entre o pneu essa é a força de contato, é a normal. Tá? Quais forças nós temos envolvidas aqui? Nós temos a força peso e a força normal. Tá? Quem que vai ser a força centrípeta? A força que faz a curva acontecer.
e vai entrar no lugar da resultante, os dados da resultante aqui. Então, vamos pegar f igual a m vezes a, decompor no x e no y, então, a resultante em x, ou somatório de fx, resultante do y, somatório de fy. No x, eu não vou ter aceleração, porque está com velocidade constante v. Então, a aceleração no x é zero. Larga aqui já. A aceleração no y tem a ver com a resultante que vai provocar uma curva, vai fazer a curva acontecer aqui, tá? Fazer a trajetória, a curva acontecer, deixa a aceleração centrípeta aqui. No x, não tem mais nenhuma força, vai dar zero igual a zero, né? Ficou ridículo, descarta esse negócio, já era. No y, favor do meu y tem um n positivo e tem o p negativo. Então, menos p mais n aqui. Quem que é o peso? Massa vezes gravidade, né? Então, beleza aqui. Quem que é a aceleração centrípeta? Eu lembro que é v ao quadrado por r. Aqui já foi dada direto a força centrípeta, tá? Não tem problema, você vai localizar dessa forma. Tá? Então, já temos aqui simplificado, só a segunda equação mesmo. Qual que é a missão agora? Isolar o valor do n. Tá? Então, pega esse carinha e manda para o outro lado com o sinal contrário. Ah, legal. Tá, e daí agora? Ah, tem m aqui marcando bobeira? Põe em evidência. Pronto, acabou. Só isso. É só isso mesmo. Tá? Depois aparece alguma outra coisa pior, tá? Fica tranquilo. Exemplo 3.7. Um automóvel possui no vidro lateral do banco de trás um ursinho de pelúcia pendurado por um fio em uma ventosa. Quando o automóvel está parado ou com velocidade constante, o ursinho fica na vertical. Tá? Quando o automóvel apresenta aceleração A, o ângulo do fio com a reta normal é θ. Sendo a massa do ursinho m e a gravidade g, determine a relação entre a aceleração A e o ângulo θ. Então, vamos achar essa relação da aceleração A e o ângulo θ, que vai dar isso aqui, ó, tá? Então, temos aqui o desenho do ursinho, tive que desenhar isso aqui no PowerPoint. Aceleração A do carro, o ângulo θ, a reta normal aqui e o vidro de trás do carro. Essa coisa roxa, feia aqui é o ursinho, tá? Pelo menos o que eu tenho que conseguir fazer de um ursinho. Quais são as forças envolvidas? Tem a força peso puxando para baixo. Tem a tração no fio aqui e tem a força do carro, tá, agindo ali, né, vezes A. Então, eu já posso perceber que dá um triângulo aqui, tá? Deixo tudo marcado com os meus referenciais, organizado aqui. Então, lá, em relação ao automóvel, a força resultante vai ser igual a zero, tá? Então, a gente colocar no referencial do automóvel aqui, tá? Eu vou pegar tudo no x, vai dar zero, no y zero, tudo bem. Quem que vai ser no x? Eu tenho aqui essa força F, no sentido do meu referencial, positiva. O componente da tração aqui no x, então vai ser, eu vou jogar para cá. Por isso que vai ser t seno de θ, que o θ está aqui em cima, tá? Se fosse o θ aqui, seria cosseno, tá? Mas como ele está aqui, tá? Oposto ao ângulo, vai ser o seno. Então, t seno de θ, tá? E aqui, ó, tá contra o meu x aqui, esse componente está para cá, com o sentido x, por isso negativo. No y, eu tenho o quê? Eu tenho peso contra o meu y, beleza. O que mais? Eu tenho esse componente da tração no fio para cá, ó. Vai ser aqui, como o θ está aqui, vai ser cosseno θ, tá contra o meu seno negativo. Então, menos tangente não, falando besteira, menos tração cosseno θ, tá? Então, temos esse negócio aqui. Agora é mexer, manipular e achar o que está faltando. Olha, a força eu sei que é massa vezes aceleração. Deixa eu ter preparado aqui, já manda aqui. Peso, massa vezes gravidade. Já simplificamos um pouquinho aqui. O que eu posso fazer? Isolando o T em cada uma das duas, ó, traz para cá, traz para esse lado, depois manda o seno dividindo, cosseno dividindo, nós vamos ter isso aqui, ó. Ah, tá. Então a tração MA seno θ, a tração também menos MG cosseno θ. O que eu vou fazer? Olha, essa letra T é igual a T, né? Então eu vou escrever uma coisa ridícula, T igual a T, tá? Vou só igualar essas duas coisas aqui, então joga aqui o valor de cada uma. Já pode cortar a massa, tá? E você vai isolar o A. Então você passa em θ multiplicando. Ah, seno dividido por cosseno é tangente. Tá. Então pode escrever assim, ó. A igual a menos G vezes tangente de θ. O sinal negativo é porque o ângulo θ cresce no sentido contrário ao convencional do círculo trigonométrico. Tá? Então, o círculo trigonométrico faz esse movimento aqui no sentido anti-horário.
Esse ângulo θ, com aceleração para cá, ele vai vir para cá, no sentido contrário, por isso que aparece esse menuzinho ordinário aqui, tá? Então, as interpretações difíceis de fazer aí, mas você viu já uma resolução, fica mais fácil se você tiver que fazer na raça. Imagina ter algum exemplo desse lá na sua apostila, e lá não tem, lá é com números. Aqui você viu tudo com letrinha, né? Então você pegou a ideia de como fazer, você pega lá a sua apostila e vai fazer os outros exercícios lá. Tendo já visto isso aqui com letrinhas, é mais fácil você chegar lá e resolver os seus problemas. Olha aqui também, né? Eu fiquei mexendo naquela apostila lá que eu falei lá no primeiro vídeo, tá? Para montar alguns exemplos, achei melhor trabalhar tudo com letrinhas. Exemplo 3.8. Um brinquedo de parque de diversões é o rotor, que consiste de um cilindro de raio Rzão, que quando parado, as pessoas entram nele, né? Não vai entrar em movimento no brinquedo, né? Se encosta na parede, ele começa a girar até a velocidade angular ômega, com que a força peso das pessoas se equilibrará com a força de atrito entre elas e a parede. Depois, o chão é removido. Você tem que remover depois o chão, né? Senão vai virar um desastre ali, pedaço de gente voando para tudo quanto é lado, não vai prestar esse negócio. E elas não caem, ainda bem, né? Se sentindo grudadas na parede conforme figura. Aí você tem um sujeito bobo aí, roxinho, né? E o rotor, né? Rodando, né? Rotor, rodar, né? Tem tudo a ver, né? Desse jeito aí. Dados, blá, 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 essas formulinhas, né? Determine o coeficiente de atrito mínimo μ para isto funcionar com base nas incógnitas. Então, se você quiser projetar brinquedos para parque de diversões, tá? Você pode fazer as continhas aí entendendo com cuidado as coisas e você pega a fórmula final, você regula melhor as proporções na hora de ter noção do tamanho do brinquedo. Então, se você for projetar algo, é muito bom você saber trabalhar com as letrinhas também, porque você vai regular o tamanho das coisas para ver o que vai dar certo. Então, o que eu tenho aqui? Força resultante igual a massa de aceleração, de costume, né? Fazer o quê, né? Somatória da Fx igual a quanto? Eu vou ter a minha aceleração centrípeta. Eu coloquei o referencial desse jeito. Então, aqui o peso, força de atrito é normal aqui. Essa aceleração centrípeta eu não desenhei aqui, tá? Mas ela vai estar aqui junto com a normal, fazendo a curva acontecer. Por isso que ela ficou negativa aqui, tá? A força somatória da Fy, tudo bem, vamos seguir aqui. Quem que vai ser as forças envolvidas no X? Eu vou ter a força normal, ela que faz tudo acontecer, tá? Então, força normal aqui, que ela vai ter, ó, ser praticamente a força centrípeta, tá? Massa vezes aceleração centrípeta. Vou cortar negativo por negativo depois. Aqui, no Y, eu tenho força de atrito positiva, por favor, referencial, peso entrando com negativo, porque está contra o meu referencial. Tá? Aqui era igual a zero. Então, vamos lá. Aceleração centrípeta. Eu posso colocar como v ao quadrado por r, ou dadas as proporções, tá? Eu já posso trocar por ômega ao quadrado vezes r. Tá? Então, você pegar aqui, ó, substituir aqui dentro, ó, v igual a ômega r, coloca aqui, vai ficar ômega ao quadrado e r ao quadrado. Você corta um r de baixo com r de cima e simplesmente sobra o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Tá aqui, ó, a massinha que veio sobrou antes. Então, a força normal vai ser isso aqui. E esse de baixo, peso, massa vezes gravidade, força de atrito, μ vezes a normal. E agora eu vou pegar normal nessa situação específica, tá? E que eu sei que é tudo isso aqui, e vou poder jogar ali dentro daquela fórmula. Então, copia a segunda fórmula, substitui a primeira nela ali, tá? Pega esse carinha, manda para o outro lado, ele vai mudar o sinal, corta a massa, tá inútil, morra. Ah, que interessante. A massa não vai depender das pessoas. Ah, eu tinha feito a conta aqui, agora que eu estou vendo. Tá? Só simplificado aqui. É a idade, essas coisas acontecem. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Sobrou quem? Ômega R desse lado, joga dividindo. Pronto. Tá? Então, isso aqui não depende da massa das pessoas. Então, para as pessoas mais magrinhas e mais gordas, redondas, obesas circulares, tá? Não vão sofrer alteração nenhuma, não depende da massa. Talvez possa fazer alguma diferença da superfície de contato, né? O coeficiente de atrito, se vai mudar isso ou não, tá? Então, isso daí poderia ser relevante, mas a massa em si não influencia. Depende da gravidade do planeta que você está usando essa de brinquedo, né? Imagina que seja na Terra.
a velocidade angular de rotação e o raio do brinquedo, que são os dados importantes. O coeficiente de atrito, você vai ter que ver qual que é das pessoas com a superfície que você vai colocar aqui. Quanto mais rugosa for a superfície aqui do brinquedo, melhor contato com as pessoas. E de pessoa para pessoa pode variar, né? Vai o cara com uma roupa diferente lá, vai dar um coeficiente de atrito diferente. Mas para você já tem uma noção dessas relações. Tá acabando, será? Exemplo 3.9. Um avião de massa m descreve no plano horizontal um arco de raio r com velocidade tangencial constante v e com inclinação θ com o plano horizontal conforme figura. Tem um desenho aí do aviãozinho amarelo. Eu tentei desenhar o aviãozinho amarelo do Sérgio, um amigo meu aqui, né? Mas depois eu fui ver que a asa dele vem aqui de baixo, ele parece um carro. Essa parte aqui de cima é diferente, né? Ela é mais aberta e as asas ficam aqui um pouco mais para baixo. Tá? Mas o que veio na cabeça foi isso aqui mesmo, na hora. Fiquei um tempão desenhando esse aviãozinho aqui, pelo menos ficou bonitinho, né? Tá? Então nós temos aqui, ó, uma curva, raio R, e tem inclinação θ aqui do avião. A resultante da força de sustentação produzida na diferença de pressão nas asas é ortogonal ao plano desta. Então a diferença aqui vai ter uma força para cá, ó. Olha a força de sustentação aqui, ó. E esse ângulo θ vai acabar sendo aqui também, tá? Você pode jogar ele para cá, tá? Tá tendo aqui o referencial XY e as forcinhas ordinárias aqui, tá? Montadinhas para você conseguir entender melhor ou chegar mais perto disso. Os dados, as fórmulas de sempre. Determine o ângulo de inclinação θ com base nas incógnitas. Então vamos lá. Força resultante, massa de aceleração, de sempre, né? Segunda lei de Newton aqui, né? Princípio fundamental da dinâmica. E aqui, ó, somatório do Fx. No Fx, eu vou ter algumas forças aqui envolvidas. Legal. Mas eu vou ter uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, que, ó, ela está aqui, ó, fazendo a curva contra, está contra o meu referencial x, por isso negativo para ela. Já mando negativo para ela. No y vai manter em equilíbrio, não vai mudar nada ali, então igual a zero mesmo, tá? No Fsx eu vou ter a força, o componente da força de sustentação no x, tá? Que vai ser o que vai gerar a força centrípeta em si, né? E aqui a massa vezes a aceleração centrípeta. Daqui que eu vou tirar essa relação que vai acabar batendo. Depois, eu tenho aqui no y o peso contra o meu referencial, tá? E o componente dessa força de sustentação no eixo y. Então, deixa aqui também, tá? Agora, vamos lá. Esse cara já corta os negativos, vai ser Fs seno θ. E aqui eu tenho que m, aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Aqui eu vou ter mg, e aqui sem quem? Fs cosseno θ. No y, o ângulo θ estando aqui, então o cosseno vem para cá, tá? Pô, esquisitinho esse arranjo, mas é assim mesmo. Então nós temos essa formulinha aqui. Queremos achar quem? Vamos isolar cada uma que puder aqui, tá? Isolando a força de sustentação em cima, vamos ter esse bichinho aqui. Força de sustentação aqui de baixo, vai dar esse cara. Falando uma coisa óbvia que um é igual ao outro, não queremos saber qual é a força de sustentação, e sim o ângulo θ. Então a gente já iguala aqui, corta a massa do avião, que nesse caso não fez diferença, traz o seno para cá e o g manda dividindo para o outro lado. Seno dividido por cosseno, eu sei que é tangente. Sobrou aqui, não mexe nada, v ao quadrado sobre gr aqui, tá? Então, o ângulo θ, ou a tangente dele é isso aqui. Se você quiser isolar ainda mais o ângulo θ, você pode escrever θ igual arco tangente disso tudo aqui entre parênteses, tá? De v ao quadrado sobre gr. Também dá para deixar assim, sem problema também, tá? Acabou. Finalmente acabou o capítulo 3, tá? Não se esqueça de que na descrição do vídeo você encontra o link de todas as outras aulas desse material. O capítulo 4 vai ser sobre trabalho e energia, tá? Depois já vão ser mais só 2 vídeos sobre a parte prática, tá? Coloquei nessa ordem aqui. Então, tchau!